A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar aí conosco, estar assistindo este vídeo. Eu gostaria hoje de estar falando sobre a diferença entre arrependimento e remorso. Embora exista, dentro desses conceitos, alguns indícios que pareçam ser iguais, são completamente icônicos, totalmente diferentes, porque um leva à morte e o outro leva à vida. Então eu gostaria de estar falando sobre isso dentro de instantes. Daqui a pouco eu volto. Bom, eu gostaria de analisar com você o Salmo 32, do versículo 1 em diante, nós vamos estar lendo. E diz assim a palavra de Deus: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Então nós observamos aqui que o salmista, o salmista deixou com que o pecado atingisse a sua vida, porém ele encobriu. Ele não pediu perdão a Deus. Ele ficou convivendo com aquele pecado. Tem muitas pessoas que infelizmente convivem com o pecado como se fosse seu amigo. Como se fosse ali uma coisa que estivesse ligado a ele de uma forma tão íntima, que a pessoa peca e para ela nem percebe. Mas aqui nós observamos também que quando ele encobriu o seu pecado, quando ele não quis confessar o seu pecado ao Senhor, ele começou a definhar, tanto na área física, na área mental, quanto na área espiritual. Ele ficou vetado da presença de Deus. Isaías 59, do versículo 1 e 2, diz ali: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então veja bem, quando eu encubro o meu pecado, quando eu convivo em pecado, mas eu não me arrependo, eu estou me separando de Deus. Deus não está comigo. Não adianta nós aqui ficarmos fazendo média, porque é uma verdade. A pessoa está vetada da presença de Deus. E a Bíblia diz ali também que Deus não escuta e Deus também não pode salvar, porque a pessoa está em pecado. Você está entendendo? Então observe bem. O que acontece aqui? Acontece que o salmista, ele está completamente vetado da presença de Deus. E se nós formos continuar o salmo, diz que ele ficou numa sequidão terrível. Ele ficou debaixo de enfermidade, ficou debaixo de doença. Você está entendendo? Ele ficou de uma forma depressiva. Isso acontece também com aqueles que ficam com remorso. Com remorso. A pessoa, ela acaba se definhando, ela não quer confessar o seu pecado, ela acha que o pecado ele não pode ser perdoado jamais, porque aquilo que ela cometeu, ela não tem perdão. E ela muitas vezes fica questionando: mas será que Deus me perdoou? Será que Deus será que Deus vai me aceitar? Será que o Senhor vai poder me purificar dos meus pecados, daquilo que eu fiz de errado? Irmãos, não existe pecado que o Senhor não venha perdoar. Porém, nós temos que entender uma coisa, que é necessário que nós venhamos
nos arrepender e não ter remorso. Remorso é uma coisa destrutiva. Remorso é o que acaba com muitas vidas, é que acaba muitas vezes com muitos relacionamentos. Remorso é que acaba com a família, que acaba com a sociedade. Essa é uma verdade que nós devemos entender. O remorso leva as pessoas ao suicídio. Nós vemos aí, por exemplo, existem 2 casos na palavra de Deus. Um que teve remorso e outro que teve arrependimento. Judas teve remorso. Teve remorso porque no momento ele achou muito bom ali trair Jesus, adquirir dinheiro em troca da vida de Jesus. E até mesmo muitos dizem que Judas, né, nós podemos ver historiadores aí dizendo que Judas ele fazia parte de ali de um partido que queria induzir a Jesus, que ele era uma pessoa infiltrada que estava querendo induzir Jesus para que libertasse o povo de Israel de Roma. Por quê? Porque Jesus tinha muita influência. Porém, nós sabemos que a influência que Jesus tinha sobre as pessoas era uma influência espiritual. Porque na onde ele ia, ele poderia muitas vezes ganhar multidões de pessoas pelo poder de Deus. Mas só que Judas ele estava vendo o quê? Estava vendo o lado material, de se libertar de Roma, de se libertar ali dos seus impostos. Você está entendendo? Se libertar do poder de Roma. Assim dizem alguns historiadores. Outros dizem que foi por causa de cobiça mesmo, que ele estava interessado no dinheiro, né? de ganhar alguma coisa além. Então, meus amados, nós observamos que Judas ele entrou num caminho terrível de destruição, porque no momento estava tudo bem, no momento estava legal, ele estava ali, a Bíblia diz que ele até tirava dinheiro dinheiro ali da salva, né? Tirava dinheiro da sacola ali de ofertas, porque ele era o tesoureiro, né? Agora observe bem a cobiça deste homem, né? Observe bem a cobiça deste homem. Neste momento, o que nós podemos observar? Que Judas Iscariotes, ele estava querendo alguma coisa em troca. E vemos que ele traiu Jesus e levou o quê? Os pecadores para levarem Jesus para ser crucificado. Então, ele teve a oportunidade diante de Deus, ele teve a oportunidade de ser um bom discípulo, mas só que ele endureceu seu coração. Em outra feita, nós observamos o caso de quem? De Pedro. Pedro teve a oportunidade, embora ele errou, ele falhou, teve muitas coisas ali que ele falava que não tinha nada a ver, né? Teve um momento ali que até o inimigo usou ele, né? Nós podemos ver isso lá em Mateus 16, né? Onde ele pegou e falou para Jesus desistir da cruz, e de repente Jesus disse assim: olha, não venha me fazer desistir da cruz, porque você só pensa as coisas que é do homem. Arreda-te, Satanás. Ele estava expulsando quem? Satanás. Mas a gente observa também que Pedro, ele foi um homem que abraçou todas as oportunidades. Ele foi, eu creio que o discípulo mais usado por Jesus. Ele foi o discípulo mais usado. Se você for ver nos evangelhos, você vai ver isso, né? E Judas só ficava na retaguarda. Só na retaguarda, observando, vendo que ele poderia tirar vantagem. Mas só que Pedro teve o quê? Pedro, ele traiu Jesus. No sentido, ele negou Jesus, aliás, né? Porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas só que ele tinha um coração quebrantado diante de Deus, que ele foi lá e se arrependeu e foi um grande servo de Deus. Judas, ele ficou com remorso, porque no momento que caiu a ficha, que ele viu que ele tinha traído Jesus, ele foi lá e se matou, não é? Ele foi lá e se matou completamente. Então, observe bem que o remorso ele destrói a vida da pessoa. Não é? Quando a pessoa pensa que está tudo bem, tudo maravilhoso, e quando cai a ficha, poxa, eu peguei e fiz aquilo de errado ali, não deveria ter feito isso, por que eu fiz isso? Aí a pessoa pensa que está tudo vetado na sua vida, que não vai ter mais solução, que não tem mais jeito. Mas eu digo para você que, embora você esteja com remorso, eu digo para você que existe jeito sim, mas tem que haver arrependimento, tem que haver quebrantamento de coração, tem que haver um tipo de busca de Deus naquele momento, para que ele possa encher esse vazio seu. Você tem que falar: Senhor, eu pequei contra ti, eu vou restituir tudo aquilo que eu fiz de errado, tenha misericórdia de mim, Senhor. Meu irmão, não aceite o remorso no seu coração, arrependa-se do seu pecado, volte para
para Jesus correndo, porque Deus tem grandes obras na tua vida. E se você entrar nesse âmbito de remorso, pensando que, oh, traí minha esposa, traí meu esposo, eu fiz isso, fiz aquilo, e a pessoa fica remoendo e vira uma confusão, o diabo entra no meio e começa a colocar o quê? Você tem que se suicidar, você tem que desistir de tudo, da sua vida, da sua família, da sua casa, você tem que acabar com tudo na sua vida, destrua-se completamente, fique enfiado nos remédios, fique enfiado aí nas tarjas pretas, vai consultar um psicólogo. Meus amados, isso às vezes é questão de arrependimento, é questão de você parar e largar esse remorso terrível que você tem, acertar com a pessoa que você cometeu o erro, acertar-se diante de Deus e pedir perdão, e você vai ver que Deus vai renovar completamente a sua vida. Ele vai renovar a sua vida. Mas é necessário arrependimento. É necessário largar tudo aquilo do passado. Fazer o quê? Uma renovação de mente. Aí Deus vai transformar completamente você. Tá certo, meus irmãos? Vamos fazer uma oração nesse instante. Eu peço que você ore comigo e peça perdão a Deus e diga: Senhor, me liberta desse remorso. Me liberta, restitui a minha casa, a minha família e o meu lar. Me transforma, Senhor. Eu não quero mais viver esse marasmo. Eu não quero mais viver desse jeito, Senhor. Isso não é para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor tem restituição no meu coração. E Deus vai restituir. Ele pode todas as coisas. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante coloco a vida do teu filho, da tua filha, na tua presença, para que o Senhor esteja quebrando todo tipo de aguilhão do inferno, Senhor, toda obra contrária, meu Pai. Que no nome de Jesus essa vida seja completamente restituída, do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu creio que tu és um Deus misericordioso que pode todas as coisas, e eles estão precisando de ti, essas pessoas precisam de ti. Em nome de Jesus, ó Pai, toca no âmago, toca no coração. Deus está me falando aqui que tem pessoas que estão precisando de renovação espiritual, que não sabem mais o que fazer, não tem saída, mas Deus está falando: se você se entregar ao Senhor nesse instante, se você deixar Ele trabalhar na sua vida, Ele vai te mudar completamente. Então, meu amado, venha para Jesus. Meu Deus, tenha misericórdia dessa alma. Deus está falando que tem pessoas aqui que estão com depressão, que estão achando que não tem mais jeito para a sua situação, que cometeu um pecado. Mas Deus diz para você: esse pecado não é terrível, porque meu filho morreu na cruz do Calvário. Ele quer renovar a sua mente, o seu coração. Deus está falando para você: levanta-te agora, levanta-te nesse momento, porque eu sou contigo e eu coloco tudo no lugar para a honra e glória do meu Filho Jesus Cristo. Então, nesse instante, meu querido, seja abençoado, seja fortalecido para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém.